Olá, gente. Hoje nós iremos tratar da resolução sobre o conteúdo de isomeria cis e trans. Fazemos parte do programa PIBID e o nosso grupo que está com vocês, dos componentes são Daniele da Costa Veras, Marcos Pinho Nascimento, Maria Alessandra de Oliveira, Marinara da Silva Sampaio e Raíssa Justina de Brito. Só teremos apenas uma questão, tá? Só para servir de reforço para na próxima semana a gente vai estar passando questões relacionadas a isso, então isso vai servir para que vocês venham estar sabendo como resolver as questões futuras. E a questão, ela está pedindo para ser representados os compostos em isomeria cis e trans, para saber se tem, né? Cada composto disso aí para saber se esses compostos eles vão ter isomeria cis e trans. E também no finalzinho está pedindo para que a gente monte a fórmula estrutural do composto com a isomeria cis e trans. Então, a alternativa A, nós temos aqui o but1-eno. Bom, gente, temos aqui a nossa primeira estrutura, que a questão, ela justamente pede para a gente identificar as estruturas cis e trans através das estruturas moleculares. Então, eu já fiz aqui, né, já abri toda a estrutura. A alternativa é o but1-eno. O but, ele é composto por 4 carbonos, então temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. A ligação dupla é no primeiro carbono, eu resolvi colocar desse lado. Aqui eu abri a estrutura. E aí tá perguntando se tiver isomeria cis e trans, é pra gente identificar. Só que a estrutura but1-eno, ela não vai ter isomeria cis e trans. Por quê? Porque, apesar dela ter a ligação dupla, os carbonos ligantes, eles não são diferentes entre si. Por isso que essa estrutura aqui, ela não vai apresentar isomeria cis e trans. O máximo que eu poderia fazer era só dizer, por exemplo, esse carbono aqui, ele poderia ficar na parte de trás, né, que é aquele preenchidozinho. E esse outro carbono aqui, ele poderia ficar na parte da frente, que é justamente aquelas linhazinhas que a gente coloca. Não tem tentando como apagar, mas dá para vocês entenderem, né? Que é mais ou menos assim. Pois é, só que aí não é isso que está pedindo. Está pedindo a isomeria cis e trans. E aí, um composto que poderia ter a isomeria cis e trans é justamente o but2-eno. Esse composto aqui, o but2-eno, ele possui isomeria cis e trans porque os seus ligantes, eles são o quê? Eles são diferentes entre si. Eles estão ligados por ligação dupla e eles são diferentes entre si. Então, por isso que esse daqui, ele vai apresentar isomeria cis e trans. Por exemplo, essa estrutura aqui é o cis-but2-eno. Por quê? Porque os dois, as duas metilas estão aqui em cima e os dois hidrogênios estão aqui embaixo. Já para ser o trans, por exemplo, um hidrogênio, uma metila teria que estar embaixo e um hidrogênio teria que estar em cima. Por exemplo, assim, a ligação dupla, o carbono, aí aqui seria a metila, CH3, aqui seria o hidrogênio, aqui seria o CH3, e aqui seria o hidrogênio. Então, aqui temos a representação de uma estrutura, da estrutura cis, que é essa daqui, e da estrutura trans, que é essa daqui, onde na cis os mesmos elementos eles ficam no mesmo lugar, e aqui na trans os mesmos elementos eles vão ficar em lugares diferentes, arranjados no plano de forma diferente. Então, é isso. Então, pessoal, como foi falado anteriormente, a isomeria geométrica cis e trans, ela é um tipo de isomeria espacial presente em compostos de cadeia aberta com dupla ligação e também em compostos de cadeia fechada. Porém, para que apresente essa isomeria cis e trans,
em compostos que tenham cadeia aberta com ligação dupla, deve haver a condição de ligantes diferentes no átomo de carbono que possui a dupla ligação. Vamos desenhar a estrutura do 2-metil-but-2-eno e vamos analisar se esse composto ele pode possuir essa isomeria cis e trans. Então, pessoal, analisando o composto, a gente pode ver que ele não vai possuir essa isomeria cis e trans, porque os átomos que possuem a ligação dupla, eles não têm ligantes diferentes. Eu trouxe até um pequeno resumo para que isso fique bem fixado na cabeça de vocês. Quando for uma isomeria cis, os ligantes iguais eles vão estar do mesmo lado do plano. E quando for uma isomeria trans, os ligantes iguais eles vão estar de lados opostos do plano. Bom, pessoal, dando continuidade na resolução da questão, eu gostaria agora de tratar da alternativa C. O que a questão ela basicamente quer? Ela quer que a gente determine quais as alternativas A, B, C, D e E, que possui as nomenclaturas das estruturas, né? Qual delas apresenta isomeria geométrica cis ou trans, ou cis e trans, tá? No caso aqui vai ser basicamente voltada à geometria, a isomeria geométrica cis e trans. Qual delas apresenta, tá? Bom, a gente vai observar que ele ela dá o quê? Dá 2,3 de metil-but-2-eno, que está aqui a estrutura dessa nomenclatura, tá? Então, está aqui o nosso composto, que possui 4 carbonos aqui, ó, but, na cadeia principal, está aqui os 4 carbonos, ligação dupla no carbono 2, está aqui a ligação dupla, né? No caso, ligação insaturada, e tem 2 metil, no caso de metil. E onde estariam esses 2 metis? Estaria no carbono 2 e 3, tá aqui, ó, carbono 2 tem um metil, no carbono 3 também tem um metil, tá bom? E como a questão quer que a gente diga qual as alternativas que apresenta isomeria geométrica cis e trans, a gente vai analisar o que agora? A gente vai analisar aqui essa ligaçãozinha aqui, ó, entre esses 2 carbonos aqui. A gente tem a ligaçãozinha insaturada, né, ligaçãozinha dupla. A gente vai analisar o quê? Que todos os ligantes aqui são iguais, né? Ó, CH3, 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 CH3. No caso são o quê? São ligantes comuns, não são ligantes diferentes. Então, aqui não faz parte de uma isomeria geométrica, tá? Não tem como a gente dizer que isso aqui seria uma isomeria geométrica. Por que não seria capaz de dizer isso? Porque todos os ligantes são iguais. E para a gente ter uma isomeria geométrica, a gente precisa o quê? De ligantes diferentes, tá bom? No caso aqui, a gente vai fazer o quê? Parte de uma isomeria plana. No caso, a isomeria, na verdade, a isomeria de cadeia, tá? Aqui a gente teria o quê? Uma isomeria de cadeia, não uma isomeria geométrica, tá bom? E para a gente detalhar melhor aqui nossos conhecimentos, a gente vai analisar o quê? Que aqui a gente tem o quê? Ligaçãozinha dupla entre esses 2 carbonos, tá? Aqui só são ligações comuns. No caso, para a gente ter a conclusão de que essa alternativa não está correta, a gente vai ver o quê? Que são ligantes comuns, não tem isomeria geométrica, no caso os ligantes são iguais, né? Então não pode ter esses ligantes iguais, tem que ser diferentes aqui, tá? Para poder ter uma isomeria geométrica. Aí sim a gente desenvolveria o tipo de isomeria cis e trans, mas como não tem, então aqui é uma isomeria de cadeia, tá bom? No caso não faz parte da isomeria, no caso aqui a isomeria plana de cadeia, tá bom? Que é a isomeria plana de cadeia. E a gente, como que a gente quer determinar isomeria cis e trans? Faz parte de uma isomeria geométrica, tá bom? No caso aqui não é isomeria geométrica. Sendo assim, os ligantes aqui teriam que ser o quê? Diferentes, tá bom? Sendo assim, a gente chega à conclusão de que essa resposta, que essa alternativa aqui, ela não entra aqui na parte de isomeria geométrica cis e trans, tá? Então, no caso aqui, essa alternativa está incorreta, tá bom, pessoal? Agora, vamos analisar a alternativa D, que é 1,1 dimetilciclobutano. Como já foi abordado, a isomeria cis e trans ela ocorre em cadeias abertas que possuem ligação dupla. No caso aqui temos uma cadeia fechada, que é 1,1 dimetilciclobutano. Se para ser isomeria geométrica cis-trans ou cis-trans, ela também pode ocorrer desde que exista no ciclo aqui 2 átomos diferentes de carbono, 2 átomos diferentes, né? No caso, em lados opostos,
Portanto, essa questão aqui, ela não ocorre ligação cis ou trans. A alternativa é: nós temos aqui o composto 1,2 dimetilciclobutano. Se está falando que é um ciclobutano, é uma cadeia fechada. Nós temos aqui o composto ciclobutano, nós sabemos que cada vérticezinho desse aqui é um carbono, e ele fala que nos meus carbonos 1 e 2 eu vou ter 2 metils, né, dimetil. Então, eu escolhi, pela imagem que eu já tinha, que este e este seriam os carbonos 1 e 2. Este composto, ele vai ser considerado um composto cis, pois as duas metilas se encontram no mesmo plano da cadeia da molécula. Se fosse um 1,3 dimetilclorobutano, eu poderia dizer que o meu terceiro seria esse e ele seria considerado um composto trans, porque estariam em planos diferentes. Ele estaria localizado neste carbono e o outro estaria neste outro carbono.